Ei, tá boa? Ei, boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bom? Estão vendo direitinho, me ouvindo? O pessoal tá chegando. O pessoal tá chegando. Deixa eu ver. Tá, acho que tá bom, né? Eu tô meio pausada, não tô? Tô te vendo. Você tá me vendo? Tô. Mas eu não tô assim meio Não, robótica? Não? Então acho que é só pra mim. Eu tô com a impressão que eu tô meio robótica. não, tá normal agora. Tudo Tô certinho. normal. Ô, gente, é muita tecnologia para pouca pessoa. Então, eu quero agradecer. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui na Cognitiva também, né? Que eu sei que mexe muito com essa parte emocional, a terapia cognitivo-comportamental, e eu acabo precisando utilizar muito disso também com os Sim. pacientes. Então, é um prazer estar aqui, principalmente porque é uma amizade de longa data, né? Eu gosto de falar um pouquinho que eu conheço a Ju há muito tempo, a gente já trabalhou junta no CTI, tem bastante tempo, né? Tem bastante. Ô, Bruno, pra gente fazer a live, eu falei assim, gente, eu vou fazer as contas, apesar de ser muito ruim na matemática. Mas, menina, tem mais de 12 anos que a gente se conhece. Olha Olha que que ela de legal, bem. muito legal. A gente trabalhou junto há um tempinho e nesse tempo sempre nos demos muito bem, né? Sim. E eu acho que naquela época, eu não me engano, se você fez tratamento também comigo, Não, eu fiz depois. depois, né? Fiz depois. Foi Sei que quando eu comecei o meu processo de emagrecimento. aí entrou pro exército, virou corredora. A gente fazia um tudo, né, Bruna? A gente tenta de tudo, porque eu acho que você também tem essa mesma história, né? De não ser magra por natureza, né? Não, não nasci magra, já Não. nasci fofa. Então a gente tem uma genética complicada, tem história de excesso de peso na gestação, depois da gestação, enfim. Isso. Pessoas que superaram, né, a história natural da obesidade. Então, acho que é por isso que a gente tem uma Uma parcela. ligação, é. E Ô, Bruna, mas deixa eu te agradecer, né, em nome da Cognitiva, em nome da Renata. Muito Obrigada. obrigada por você ter aceito esse convite, da gente falar um tiquinho dos nossos processos de emagrecimento, de uma forma saudável, de ser um bom mecanismo, um bom meio da gente ajudar as pessoas, né? Então, pessoal, vocês que estão aí nos ouvindo, nos vendo, podem enviar as perguntas, os comentários. A gente quer aqui bater papo e ajudar. Então, lembrei de uma amiga. Pega o aviãozinho aí, encaminha a live para uma amiga, para um amigo, né? Para quem, para um parente, quem vocês acharem que a live possa ajudar. Então, Bruninho, então eu vou me apresentar formalmente, tá? Aí você Vamos lá. se apresenta formalmente. Tá bom. Então, eu sou Juliana, psicóloga. Faço parte da clínica cognitiva, junto com a Renata. Tenho formação em terapia cognitivo-comportamental e tenho especialização em psicologia hospitalar. Um dos motivos de eu conhecer a Bruna há mais de 12 anos, né? Tem que Trabalhamos pra ti. juntas, trabalhamos juntas na UTI e as nossas histórias se interlaçam, né? Não só pela profissão, mas por conta da maternidade e por conta dos novos hábitos que a gente criou. Bruna, então se apresenta. Bom, gente, eu sou médica, né? Me especializei em clínica médica. E aí, depois da clínica médica, acabei dando plantão em terapia intensiva. Então, dei muitos anos de plantão de terapia intensiva, porque eu sou daquelas que gosto da confusão mesmo. Eu acho que ali é o lugar que a gente mais salva vidas, né? Que a gente muda a história natural ali.
Então, eu amava aquilo. Até o momento em que eu comecei a estudar endocrinologia, medicina esportiva, e me apaixonei por esse mundo tanto quanto a terapia intensiva e a medicina de urgência, mas aí para conseguir conciliar com a maternidade, com qualidade de vida, estar perto dos meus filhos, eu acabei optando mais por essa segunda área, que eu também amo de paixão, e poder ajudar as pessoas a emagrecer. Hoje eu acho que é uma das minhas maiores missões aqui, sabe? Então é isso que eu faço o tempo todo, todos os dias, por conta de eu já ter passado por isso, por eu ter ganho 30 quilos na gestação do meu primeiro filho, há 7 anos atrás. Foi uma gestação mega de alto risco, eu já tinha tido 2 abortos prévios, então a gente não sabia o que que era, podia ser trombofilia, a gente tratou como trombofilia, tomei hormônio pra caramba. Resumo, né? Tripliquei de tamanho e ganhei um diabetes gestacional, que foi minha virada de chave. Ou eu resolvo isso aqui agora para sempre, ou eu vou seguir a minha genética, a minha história familiar, de todo mundo gordinho, obesinho. E agora, o que que eu quero? Então, esse foi o momento, acabar a gestação, de eu decidir o que que eu queria para mim e para o meu futuro. E foi realmente minha virada de chave. Uma médica que trata de diabetes todos os dias não queria já virar diabética. Sim. Porque foi só por causa do ganho de peso, provavelmente, né? De 30 quilos aí. Então, eu cheguei ao final da minha gravidez com 90 quilos. Tá lá no cartãozinho de gestante. Você não joga para você não esquecer. Nunca. Tem coisa que a gente não pode esquecer nunca. Porque tem que ser aprendizado, tem que ser um trampolim para você se superar e mudar o jogo, porque tá tudo nas nossas mãos. Então, acho que cabe a você saber que o resultado que você está colhendo não está compatível com o que você escolheu, o que você quer para você. Então, é aí a hora de mudar tudo. E aí, depois disso, eu fui para o CrossFit, conheci o mundo paleo, low carb, me apaixonei por isso. E é isso que eu sigo até hoje. Que bom. E aí, Bruna, juntando o seu conhecimento, a sua história de vida com, né, o meu conhecimento, com a minha história de vida, que é o que a gente queria falar com vocês hoje, né? De como que a gente deu conta de controlar os nossos impulsos, a compulsão pela comida, e a gente deu conta de emagrecer, né? Como que a gente fez isso, né? Qual foi, então, no caso da Bruna, a virada de chave foi quando ela se viu com 30 quilos após a gravidez. No meu caso, eu sentia dores nas pernas, dores nas costas. E depois que eu tive a minha filha, a gente se sente muito cobrada, né? Assim, eu precisava estar bem, eu morria de medo de não estar saudável e não dar conta de cuidar dela. E aí isso foi me gerando muito sofrimento. E aí eu comecei a comer mais por conta disso, para aliviar esse vazio e esse medo que eu sentia de não estar junto dela. Só que aí virou a chave também, né? Virou a chave e eu falei, não, eu não quero isso, eu quero optar por hábitos mais saudáveis. E aí, gente, não sei se vocês sabem, mas dia 11 de outubro, também é um dos motivos que a gente está aqui para falar com vocês, dia 11 de outubro foi o Dia Mundial de Prevenção à Obesidade. Então, assim, a gente vai encerrar o nosso mês fazendo menção a esse Dia Mundial. Então, assim, o mundo está preocupado, né, com o sobrepeso. E aí, um dado assim que me chamou muito a atenção, né? A obesidade é um problema de saúde pública hoje, sim. E a cada 20 brasileiros, um é obeso. E aí, a gente não está falando de uma estética, né? A gente está falando de saúde como um todo. Né? E Bruna, assim, o que é a compulsão alimentar? Assim, o que você vê no consultório que as pessoas sofrem, chegam para te procurar?
Na verdade, a pandemia deu uma piorada Nossa, grotesca nisso, né? foi. Eu chego a ficar assustada com a quantidade de antidepressivos que eu tenho precisado prescrever. Tá bem diferente. Então, juntou agora, né, na pandemia, acho que piorou bastante por causa da ociosidade. As pessoas trabalhavam, saíam, viajavam e foram impedidas, né, de fazer tudo isso. Então, ficou tipo um vazio muito grande. E aí, o que acontecia? O que supria esse vazio era a comida. Mais nada, não tinha outra opção, né? Sim, Assim, claro que quem foi mais esperto, às vezes, e conseguiu focar em outras coisas, e aí a gente fala em autoconhecimento, em ler mais, estudar mais e tudo, quem conseguiu, né, unir forças, beleza, mas a é. grande maioria foi para comida. Então, eu tenho visto isso muito claramente. Gente com peso normal antes da pandemia, que chegou a ganhar 15 a 20 quilos, tá? Eu tenho pessoas reais que aconteceu isso. Então, eu tenho ficado muito preocupada com isso. A gente falou muito em ócio criativo, em se priorizar, escolher melhor o que a gente vai ter dentro de casa, porque quando eu tô à toa e eu vou à geladeira, o que eu vou Sim. achar ali, né? Então, em se preocupar com isso até na hora de escolher o que comprar. Ô, Bruna, deixa eu fazer um parênteses. Pessoal, escreve aí para nós como é que foi essa transição, né? Pra pandemia, Pandemia, o que vocês estão comendo? Como é que tá isso? Todo mundo deu conta de não se exceder? Escreve aí. A Tati está falando que foi verdade isso, infelizmente, né? A gente foi muita gente soube comendo canalizar. mais na pandemia. E eu fiquei uma semana em casa. Também assim, cara, eu falei, cara, eu não tô preparada para ficar à toa dentro de casa. Por Sim, que eu queira ficar com os meus filhos, eu não sou uma boa dona de casa, eu não sei cozinhar. Então, meu lugar não é aqui, gente. Então, realmente foi uma situação que veio para, acho que para ensinar muita coisa pra gente, né? sim. E a gente tem que aprender com o lado foi difícil, enfim. Vamos ver o que a gente pode aprender com isso tudo, né? Então, realmente, eu percebi muito que a ociosidade gera compulsão alimentar. Uma coisa que eu Ok. não tinha tanta certeza, assim, agora eu tenho Hoje certeza você tem. absoluta. E outra coisa que gera muito, né? As pessoas falam, eu sou ansiosa. Mas às vezes, aí eu vou tentar questionar, né? O que é ansiedade para você? Ah, não sei, eu sei que eu sou ansiosa e aí eu como. Então, às vezes não é bem uma ansiedade. Às vezes é aquele fato de estou um pouquinho preocupado com alguma coisa e canalizo na comida. Ou Ok. estou feliz demais e canalizo na comida. Então, Sim, é realmente para onde você canaliza as suas dificuldades, né? Eu sim. acho que é a grande questão. Por exemplo, eu brinco com os meus pacientes, a grande maioria vai sair melhor dessa pandemia, porque eu botei eles para treinar, eu botei eles para fazer dieta, eu fiz também É, para mostrar que é, também, né, gente? Porque assim, não adianta só falar se eu não fizer. Então a também. gente fala, faz tudo um pouco. E o Então, pessoal está aqui falando que aumentou, a Luciene falando que aumentou a compulsão por doces, que a pandemia, a Tati, né? A pandemia eu vi como uma oportunidade, porque ela tinha começado a treinar na rua, e aí o trabalho aumentou, e aí ela começou a treinar em casa mesmo, então ela viu essa chance, ela entendeu que era bom. ai, É, a Tânia está dizendo aqui que ganhou peso na pandemia, sim, mas agora ela já está normal. ótimo. Tem skin, eu não sei o nome, né? Eu tô aprendendo a comer melhor. Faço caminhada. A A compulsão alimentar. terapeuta pôs para caminhar, gosto. É isso aí, gente. É, Vamos canalizar emoção,
sentimentos, nas coisas boas, que vão ter saúde, qualidade de vida. Porque eu falo que, assim, essa compulsão é o quê? É uma busca por prazer imediato. Na verdade, é isso, né? Sim. É o corpo pedindo uma recompensa. Ai, já não tem nada para fazer, já não estou trabalhando, já não, enfim. Então, o que eu tenho de bom aqui para fazer? Comer. Comer. Pois é. Mas aí, comer o quê? E o que isso vai fazer comigo? Ok. Então, vamos tentar parar, tirar da emoção e trazer para razão. Então, aquela paradinha, tipo, isso está na minha dieta? Sim ou não? Isso vai me aproximar ou vai me afastar do meu objetivo? Então, essa perguntinha eu acho que, assim, cabe em qualquer momento para você parar tudo, faz as perguntas, responde, e aí você decide racionalmente o que você vai escolher para você. E o que você vai ter de resultado lá na frente. Porque Sim. você escolhe, você tem resultado. E outra, gente, doces. Eu tô vendo ela falar ali. É o pior para ela e para qualquer um, tá? Por quê? Porque é pico de glicose, é pico de insulina, queda de glicose. Eu quero mais. Quanto mais eu tenho, mais eu preciso, né? O corpo entende isso, né? Entende. É recompensa. Só que recompensa dura tão rápido que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Sim. E vira a compulsão. Então, doce é o pior para todo mundo, tá? Então, esses dias uma paciente me perguntou, me falou, né? Não me tira meu doce não, doutora. Falei, nossa, que dificuldade. Aí eu perguntei para ela assim, mas você gosta mais do doce ou de você? Ela falou, nossa, que pergunta difícil. Falei, não era para ser difícil. Você tem que estar em primeiro lugar. Como você vai amar uma coisa que só te faz mal? Isso já era uma pessoa obesa, pré-diabética, com ovário policístico. Falei, tá vendo? Isso que você tá amando tanto, olha para onde é que tá te levando. Tem uma repercussão geral no corpo, né? Total! E quando a gente fala disso, né, Bruno, que me preocupa, né? A gente não é fragmentado, né? A gente vê isso. Eu sou mente, corpo, alma, espiritualidade, eu sou tudo. Quando essa roda, né, que a gente chama de roda da vida, ela se desorganiza, sempre vai pender para alguma coisa que não vai fazer bem, né? O caminho é fácil, talvez. Talvez mas muitos pacientes, né, que eu atendo, que falam desse sofrimento, dessa solidão, recorrem à comida. Sim. E também me trazem isso como é isso que você falou, a sensação é tão rápida. Não vale a pena. E vem também com... Depois... não adiantou, não saciou o meu vazio, né? E até a Lari aqui, ela escreveu, ela falou assim, a minha terapeuta me coloca metas, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente usa da lista de problemas e metas. E aí, qual é a minha meta? É emagrecer. Então, o que nós vamos fazer para isso? E uma coisa que eu acho muito importante, né? As metas reais. Né? Você como endócrino também trabalha com isso, o povo falou, eu preciso perder 30 quilos em um mês. Falou, gatinha, infelizmente não tem jeito. Não vai dar. E olha só, quanto tempo você levou para ganhar esses 30 quilos? Não foi, Sim. Garanto. Então a gente tem que entender o que é o corpo, como que ele funciona e o que eu posso esperar dele como saudável, razoável. Sim. Então a gente tem que ter metas, sim, mas metas que sejam compatíveis com a realidade, porque senão a frustração é bem maior lá na frente. E a recaída também, né? A gente tem esses... o que a gente chama de pensamentos sabotadores, né? E aí, quando eu tenho esses pensamentos sabotadores, esses pensamentos me incentivam a comer, eles diminuem minha autoconfiança, eles desconsideram os meus conceitos positivos, né? E realmente me gera estresse e me tira da meta.
E aí tem isso, né, de compensar. Ele é sabotador porque ele te boicota, né? No que você mais precisa. E aí, Exatamente. não só para uma. Eu entendo que não só para um aspecto negativo, mas também assim. Trabalhei hoje igual condenada. Eu mereço. Ou tive uma promoção, um aumento, pessoal, vão comer. Porque nós fomos educados a comemorar com comida. Então, é Sim, uma coisa que a gente tem que tentar evitar um pouquinho. Ah, e se você comer direitinho, você tem presentinho depois do almoço. A gente tem que parar com isso, de educar nossas crianças assim, porque também. isso gera um gatilho emocional que vai levar ela para a vida toda desse jeito. E a gente, com certeza, tem esses gatilhos emocionais lá da infância que a gente aprendeu e que a gente nem sabe por que a gente se comporta desse jeito às vezes. Sim. Então, é buscar mesmo como que foi sua infância, como que era a relação dos seus pais com a comida, dos seus avós com a comida. Quando eu era criança, criança saudável era criança gorda. Eu cresci ouvindo isso. E quem sabe não foi isso que fez eu ser uma criança obesa? Porque era isso que eu ouvia dos meus avós. Cara, essa mulher tem que comer, essa mulher tem que engordar. E aí, E também tem algumas falas, né, de quando a gente era criança, que a gente escuta assim, tem que comer, não pode fazer desfeita. E hoje, a gente, quando vai na casa de alguém, nós somos recebidos, né, com um cafezinho, ainda mais os mineiros, né, um cafezinho, um bolo, um pão de queijo. E quando você está nesse processo de metas, né, de emagrecer, lutando contra a própria compulsão e esses pensamentos sabotadores, vem a ocasião. E essa ocasião é essa referência que eu tenho da minha infância, de que eu não posso recusar comida. e além dos pensamentos sabotadores, vêm as pessoas sabotadoras. Vou ficar mais fome, você tem que comer, mas só um pouquinho, só hoje. Ou só hoje não vai. O só hoje. E, Bruna, tem muita gente aqui falando sobre a bebida, não só a comida. Tem gente que tá bebendo pra caramba nessa pandemia. Pois virou meio que o povo não trabalhava e não, então não era só final de semana que a gente bebia, tinha live todo dia, a gente ia comemorar com a live, né? Então a gente realmente, eu tenho pego também alguns pacientes com essa sobrecarga de bebida alcoólica. E eu falo assim, gente, o maior inimigo do processo de emagrecimento em termos de bebida alcoólica é a cerveja, realmente. Tá. Tá? Então, tá, você quer perder peso, corta a cerveja. Mas um vinhozinho seco, sem açúcar, um pouquinho, 2 taças por semana, gente, isso aí não vai atrapalhar a dieta de ninguém. Até Tá. porque é pouco carboidrato, né? Então, não é aquele, oh meu Deus, lotado de açúcar. Tem algumas cervejas agora que estão sem a cevada, que também tem uma quantidade de carboidrato bem menor. Eu acho que tudo que manda é equilíbrio, tá? Então, tipo, eu falo para os meus pacientes, não, beleza, uma latinha de cerveja por semana, ok. Aí tem gente que fala, mas uma lata eu prefiro nem beber. Aí fala, tá, tudo bem, é por sua conta. Então, Escolha sua. se você não sabe se controlar, não bebe. Mas é difícil de falar quantas latas de cerveja pode. Para mim, passou de uma, já atrapalha a dieta. Claro que vai depender da dieta, do quanto de calorias você está ingerindo, do quanto de carboidrato, enfim, isso é muito individual. Mas eu acho que uma latinha já é o suficiente para você matar a vontade, sentir o gostinho, ó, tá ótimo. Beleza. Não, e quando a gente fala desse equilíbrio, né, Bruna, assim, a gente vai para os excessos, né? Ou nós somos 8 ou 80, né? Isso é uma distorção cognitiva. Sim. E aí, quando eu me equilibro e eu tenho uma flexibilização cognitiva de olhar para a minha realidade e ter essa visão de que tenho as minhas metas, eu quero cumpri-las, e eu sei que isso vai me trazer um benefício enorme. Mas não só a dieta, né? O que também tem algumas coisas que sabotam, isso falo por mim no início, é a atividade física. Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
Só dieta resolve? Olha, tem alguns pacientes, né, que vão falar assim, cara, eu não posso fazer exercício. Estou impossibilitado, deitado numa cama, não posso fazer exercício. O que eu faço com ele? Eu vou restringir dieta muito mais. Vai dar certo? Vai. Tá? Por quê? Tá. Porque o emagrecimento ou o ganho de peso é uma balança. Então, eu tenho que ingerir menos e gastar mais, né? Então, se eu gasto menos, eu ingiro menos. E aí eu consigo fazer esse balanço negativo. Tá. Se a gente conseguir aliar os dois, é perfeito. Por quê? Porque atividade física é trabalhar mente e corpo. Não é só o corpo, tá? O início, gente, é muito, muito difícil, tá? Para todo mundo. Claro que quanto mais sedentário você tiver, quanto mais peso você tiver, mais difícil vai ser começar. Mas se tem um conselho, é comece. Faça, sei lá, 5 minutinhos de uma caminhadinha leve. Respeite o seu corpo, respeite os seus limites, mas faça. Passa. E com o tempo, você vai começar a ver os benefícios daquilo na sua vida, no seu humor, porque libera neurotransmissores que também vão te dar a sensação de saciedade, de felicidade. Sim. Então, primeiro a felicidade, e aí vem junto a saciedade, porque elas caminham juntas. Por que a depressão tá tão ligada ali com a compulsão? Por isso. Porque é deficiência de neurotransmissores. É aquela pessoa que esquece que é hábitos saudáveis e aí come o que quer, do jeito que quer. E aí vai colher os frutos disso. Aí o intestino melhora, a produção de neurotransmissores parte no intestino. Então, quando esse intestino funciona, eu faço uma atividade física, é junção. Então, é aquele equilíbrio que a gente fala sempre, da saúde, Sim. da qualidade de vida. Então, eu vou juntando coisas que me agregam, que me trazem só coisas boas. E a bebida alcoólica, gente? É por isso que entra o equilíbrio. Uma tacinha de vinho por semana vai te deixar mais feliz. Tem os antioxidantes ali da uva também, que são super interessantes, diminui risco cardiovascular em equilíbrio. Então, é isso, é tentar juntar o melhor, endorfina. A endorfina, só quem experimentou é que consegue falar o que é endorfina. Ô, gente, assim, tem dia que a gente não tá afim mesmo, né? De malhar, Nossa, tem dia que eu falo, gente, não vou. Não, eu tô quieta aqui. Isso. Mas aí eu já pesco o meu pensamento sabotador. Sim, bota a roupa e estou me sabotando. Bota a roupa. Juliana, nem que seja pra você dar uma volta no quarteirão. E eu vou. E quando eu começo, acabou. Dá um bem-estar assim tão imediato. E aí acaba que eu faço. Eu corro o que eu precisava correr. Pelo menos 5. Tá bom? Então, assim, pelo menos fazer uma atividade física durante meia hora, 40 minutos. Que essa é a minha meta. Olha o que veio ali. Vamos responder? Para quem não bebe cerveja, pode comer doce? Depende. Depende do seu objetivo. Se você quer emagrecer, na minha opinião, não. 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 Eu sou Bruna, mas aí eu posso trocar, por exemplo, tá? Ela tá falando do doce, muitas pessoas estão falando aqui do doce. Eu posso trocar, por exemplo, o xilitol, outros doces, adoçar com outras. Isso. Vamos aprender as substituições. Foi ela mesma, eu acho, que me perguntou sobre quais as dicas para TPM, tá? Eu tenho TPM, acho que toda mulher tem TPM. Eu deixo prontinho lá o meu leite condensado fake com xilitol para a TPM. Então, eu sei que eu vou comer uma coisa que vai me dar prazer, sim, mas
não vou fazer o pico de glicose e o pico de insulina, que é tudo que eu quero evitar para o diabetes, para ganho de peso. Eu quero glicose baixa, insulina baixa o tempo inteiro. Então, o xilitol ele não aumenta muito a glicose. Aí tem um pouquinho do carboidrato do leite. Mas, poxa, a gente vai ficar mais feliz com aquilo. Então, vale, lógico que é válido. Vamos buscar essas alternativas. Lá no meu perfil do Instagram vai ter várias receitas low carb. Eu faço bolinho low carb, eu faço pão low carb. Então, para a gente poder, no final de semana, dar uma variadinha na dieta. Sim. Tem dia do lixo, viu, galera? Oba! É porque o povo quer o dia inteiro do lixo, entendeu? Quer comer tudo que quer e... Pois é. Você fica a semana inteira fazendo a dieta bonitinha, chega no final de semana, você come um Tiranossauro Rex. Não dá. Aí você tanta fome. Pois é. Então, e aí na segunda-feira, para você reiniciar na dieta, vai ser mais complicado. Porque é uma saidinha para doce, para pico de glicose, de insulina, o seu corpo quer o quê? Mais. Tá. Então, se teve ali, eu quero de novo. É igual bebida alcoólica, é igual vício, qualquer tipo de vício. Então, eu falo assim, quem já foi viciado, eu já fui viciada, tá, gente? Então, vício é uma coisa que bobeou, volta. Então, é um dia, 2 dias, vai voltar. E aí, Bruna, você tocando nessa questão do vício, todo vício tem um custo. E aí, quando a gente fala, né, e eu acredito que você provavelmente escuta muito isso, mas doutora, a dieta é cara, porque o pão integral é mais caro que o outro. E aí, como é que é isso? Então, aí vem na linha dos sabotadores, né? Tá. Sim. Eu sei realmente, eu atendo ainda no SUS, gente que realmente não tem o que comer, tá? Então, a gente tem que realmente tentar entender. Eu falo, beleza, não tenho dinheiro, faz jejum intermitente. Então, a gente tem que tentar se adaptar à realidade de cada um. Então, eu concordo. É caro? É. A dieta das blogueiras é cara. Alguns itenzinhos que eu ganho de loja de suplemento é caro? É caro. Mas eu não quero essa dieta cara. Eu quero comida de verdade, que vem da natureza. Isso é a dieta paleolítica, da era paleolítica, em que o homem se alimentava do que ele caçava. Então, ele fazia atividade física para obter o alimento. Ok. E quando ele comia tudo o que ele achava por ali. E o corpo conseguia estocar para ele poder utilizar depois. E é isso que o corpo continua fazendo até hoje. Então, nosso corpo continua preparado para aquele ambiente. Então, nosso corpo é preparado para quê? Para gastar energia, comer tudo que tiver ali e estocar. Só que ele não estava preparado para o aporte de comida que a gente tem hoje. E nem para a indústria alimentícia que criou comidas maravilhosas em gordura misturada com açúcar que causam vício e compulsão. Sim. Então, isso é a gente que tem que aprender a lidar com a mente mesmo. E mostrar para o cérebro que, por mais que isso seja gostoso, eu não quero. Não estou escolhendo para mim agora. Por quê? Porque está incompatível. O Bruninho, isso que você está falando, né? A gente tem uma das nossas colegas lá na clínica, que é a Virgínia, que também trabalha com emagrecimento. Ela tem uma frase que é incrível, que a gente fala assim, você vende fiado? Hoje não, né? E aí eu lembro dela falando disso, né, Virgínia? E aí a Virgínia fala assim, você aceita esse brigadeiro? Hoje não. Porque isso é esse deslize que a gente tem. E quando ela fala hoje não, ela se permite hoje não. Eu venci por hoje, tipo. Isso, E aí a gente sabe que a compulsão alimentar ela é muito triste. A gente sabe, né? Visto a quantidade né, o excesso de peso, a preocupação da saúde pública. A bariátrica. Ela surgiu como uma alternativa aí para o que
não tinha mais o que fazer. Então, se a gente conseguir aliar todas essas coisas que você está falando, né? Ah, eu tenho, né, uma restrição financeira, então vamos comer comida de verdade? Um pouquinho de arroz, o feijão, a carne, legumes, salada. Isso não é caro, né, gente? Pois é. Né? Quando eu penso nisso, né? É isso que você falou, né? A das blogueiras é aquela Ah, é coisa caro. chique e aí não dá. É. Né? Tipo, Então, uma eu acho que a gente tem que barra de pôr proteína. os pés no chão, né? Mas e o E McDonald's? aí, E o pois Burger é, King? Oh, não, gente, não é barato também, não. Mas é uma escolha. é uma escolha. E É uma aí, escolha. tem um comentário falando que a compulsão é triste. Sim. E tem vários limites, graus, né? Então a gente tem que entender, tipo, se você precisa de tratamento, né? A gente tem vários tipos de tratamentos para a compulsão. Ótimo. Que às vezes a gente está só falando assim, não, você tem que ser mais forte do que isso, enfim, não necessariamente. Isso é para quem tem aquele grau leve que consegue se virar sozinho. Tá. É para isso que nós estamos falando sobre isso. Para a gente mostrar que nós estamos aqui para ajudar. Então, tem tratamento medicamentoso, via oral, tem injetável, tem fitoterápico. A terapia, gente. A terapia, isso que eu ia falar. Não, lógico. A terapia. Cara, é ressignificar mesmo. Ressignificação. Porque as nossas cognições, que são os nossos pensamentos, muitas vezes eles estão distorcidos por uma crença. É isso que a gente falou no início. Uma crença que vem lá do passado. Eu não posso negar. Às vezes não é nem nossa, né? A crença não é nem minha, mas eu carrego aquilo como uma verdade absoluta. Exatamente. Então, durante a terapia, a gente tem a oportunidade de elaborar e ressignificar essas minhas cognições, os meus pensamentos e dar um novo toque, um novo sentido para a minha vida. Sim. Né? E aí, quando você falou, eu lembrei, né? Eu lembro que quando eu dava papinha para minha filha, eu punha tanta comida para ela que aí ela não, óbvio que ela não comia. O que aconteceu? Eu comia o que sobrava e ainda almoçava. Então eu comia 2 vezes no almoço. E aí. É muito, né? É o que a gente porque aprende. a gente não pode desperdiçar. Hoje, óbvio, ela tem 10 anos, ela faz o próprio prato, ela é independente com relação a isso, mas até pouco tempo quem fazia o prato dela ainda era eu. E já não estava mais nesse pensamento. Coloca pequenas porções. Se quiser, né? Depois mais. Porque não pode deixar comida no prato, não é? Então, quando a gente come menos, né? E eu também estou fazendo dando esse exemplo para ela, né? Dessa educação com a comida, ela entende. Assim, então, assim, ela realmente não desperdiça, porque ela põe o que ela precisa e não é muito. E ela é criança. A gente ensina para eles pelo exemplo. Não Sim. é falando, ai, eu como, mas você não pode, porque não é saudável para você. Não, eu não como, você não come. Então, se ela vê você comer, ela acha que, cara, não é possível que você tá falando outra coisa, fazendo uma coisa e falando outra. Então, eles aprendem por imitação. Sim. Então, tem que ser um bom exemplo para eles. Tem dia que eu chego em casa, minha filha fala assim, mãe, tá na hora da gente comer nosso ovinho. Que linda! Então, ela entendeu que eu, tipo, não vou comer arroz, não vou comer feijão. Mas não... isso você já está num estágio mais evoluído, né, Bruna? Assim, você já fez a sua opção de vida, né? Assim, então, para você não faz mais sentido comer arroz, tal. Você tem uma outra dieta. E hoje eu tô tendo que voltar, minha filha. Você acredita? Porque eu baixei tanto, assim, sabe? Que eu comecei a não ter mais resultado. O corpo acostuma com tudo. E aí a gente tem que sempre estar se reinventando. Legal. Então, são fases. Eu falo que a gente tem fases de hiper, mega de cetogênica. Eu já fiz de tudo, né, gente? Vamos combinar que, assim, dieta é comigo mesmo. Eu já fiz de todas, sei de todas.
E agora eu tô fazendo uma mais tranquilinha e tudo, para eu conseguir ganhar músculo, porque já tava numa fase que o negócio não ia mais, não tava nem Então, conseguindo. aí, voltando naquela fala sua de tá difícil, procura ajuda, porque a dieta que a gente olha, né, nos Instagrams da vida, das blogueiras, ou a minha amiga faz essa Não é, dieta, não é, talvez não é adequada para mim, não. né? É, Então, e muito assim, chega com essa, né? Tipo, ai, ela perdeu tantos quilos fazendo tal dieta, eu quero fazer também. sim, Vamos adaptar. Eu acho que isso que é o mais legal, é o tratamento individualizado, porque as sim, pessoas são pessoas. Não é um monte de máquina tudo igual. Por quê? Porque elas pensam, elas têm sentimentos, elas têm uma sim, memória, né? Tem os seus ancestrais. Então, tudo isso influencia o processo. Então, a gente sim. tá a entender. Eu brinco que essa jornada do autoconhecimento, né, é muito bonita, mas ela é dura, ela é sofrida. Não é dedinho de criança, não. Então a gente aprende na marra e às vezes a gente até se perde. Tipo, eu sou o que eu sou porque eu quero, ou é porque o meu pai queria que eu fosse, ou é o padrão que, né? Enfim. É, Então, o padrão da beleza hoje, da estética, das pessoas serem muito, muito magras. E aí a gente vai passar, que não é o tema dessa live, mas a gente pode, de repente, pensar numa outra, dos outros transtornos alimentares, né? Anorexia, bulimia, tem também, não vou lembrar o nome, que é o excesso de exercício físico, o excesso de culto. vigorexia, é, Isso. O excesso de culto ao corpo, isso tem um impacto emocional enorme. Imagina para o corpo, né? Para o sim. físico, né? Então, assim, Tem uma galera aí que faz tudo e qualquer coisa pela estética, né? a gente tem que tomar cuidado, né? Eu E sei, eu, né, Ju, de novo, voltando naquela roda dos excessos. Então, a gente está no equilíbrio de sim, corpo, mente, saber que tudo que eu faço vai ter consequência. Então, a bebida em excesso faz mal, o alimento em excesso faz mal, o isso exercício físico em excesso. faz mal. Então, cuidado com o excesso. Então, por isso que a gente precisa de profissionais, às vezes até de pessoas que estejam do nosso lado para mostrar para a gente que a gente está passando do limite. Então, tipo, quem nunca passou do limite uma vez na vida, né? Então, uma Sim, vez, ok, mas não pode tornar aquilo um hábito. Então, o que a gente fala da compulsão, ela é um hábito que você criou e que você um mau hábito, um né? mau hábito que você construiu e para você desconstruir não vai ser fácil, mas você precisa. Se você sabe que aquilo não te faz mal. E aí, como eu começo, né? Eu escuto muito essa pergunta. Então, é aí a hora de ver a necessidade da busca de um profissional para te ajudar. Então, se você acha que não dá conta sozinho, procure ajuda, Sim, né? Vá no psicólogo, converse com ele, explica. Aí tem que ver, tá num peso muito alto? Então já procura um médico, já faz exames, porque pode ter um monte de outras coisas associadas. A obesidade vem muito junto com o diabetes hoje, então eu falo que a obesidade hoje é o maior fator de risco para diabetes hoje. Então, normalmente, vai vir um certo grau ali de resistência insulínica, que já é o seu corpo falando, ó, não tô dando conta do negócio, dá uma tá maneirada. demais. Então, é isso. É a Tá. gente entender o quanto que você dá conta sozinho de mudar e falar, olha, a partir de hoje eu não como mais açúcar e eu vou seguir uma dieta. Se vai ser sozinho, se vai... Você não tá sozinha. Quando você busca essa ajuda, pessoal, vocês não estão sozinhos, né? Eu acho que essa é a grande sacada do emagrecer, né? Vocês não tá sozinho. Eu no meu início em 2014, quando virou a chave, eu estava em psicoterapia, e fui emagrecendo. A minha psicóloga foi me ajudando nisso também, porque eu estava muito infeliz, É né? Eu isso. estava É muito buscar o seu feliz. melhor, né? E cada um vai achar, um é na perda de peso, o outro é no trabalho. Então a gente sempre Sim, vai ter
aquela área ali que a roda agarra. Então é Que a roda importante agarra, ter onde a roda não está fluindo. E quando eu comecei, uma das áreas que a minha roda não girava era lazer. Não tinha meu momento de lazer. Momento nenhum. E aí eu comecei a ver, tipo, cara, tá faltando alguma coisa, né? Tipo, e aí eu fui ver que a atividade física é meu momento de prazer. O meu trabalho é meu momento de prazer. Aí a pessoa falou, não, isso não é prazer. Isso não é lazer. Isso pode até ser prazer, mas não é lazer. Ok. Né? Então vamos procurar um momento que você, sei lá, vai sair com uma amiga sua, enfim. E aí eu falei, não, eu vou ter isso com meu marido, que é a pessoa que tá ali do meu lado, e a gente se programando, não, tal dia, a gente vai sair. Até para ter aquela reconexão dos Do dois. casal. Olha que legal, né? A gente vai para além do emagrecimento. Muito Nós além. vai ter um impacto na vida como um todo. É o fato Isso de é muito legal. também procurar, né, se melhorar. Quando você se melhora, você melhora todo mundo que está em volta. É. Então, aquele momento de... Tem o filho da minha terapeuta, falou para ela um dia assim, ela até estava aqui, mamãe feliz, família feliz. E é isso. Olha que lindo. Então, é isso. Então, as crianças reconhecem que se a mamãe tá feliz, tá todo mundo bem. Não faz ela ficar triste, não, gente. Deixa ela dar uma meia hora, 40 minutos para correr, deixa. Deixa ela, porque ela vai voltar mais felizinha pra gente. Né? E a gente não se sentir culpada, né, Bruna? Eu acho que a nós, mães, né? Culpa e A mãe gente andam juntinhas, assim, né? colada. Então, a gente isso foi sente isso. uma das minhas maiores dificuldades na vida, foi tirar a culpa de sair para trabalhar e deixar os meus filhos em casa. Ok. Então, esse eu demorei um tempinho e a pandemia me ajudou. Olha que doido. Porque no início da pandemia, Sim. o meu marido teve Covid e eu achei que eu tinha certeza que eu estava contaminada, né? Como que o marido tem, a gente não tem. E aí eu parei de trabalhar uma semana e meia. E eu falei, cara, isso não é para mim, eu preciso trabalhar. Eu vou ser uma mamãe muito mais legal e muito mais feliz se eu trabalhar. Então eu não posso ter culpa de fazer uma coisa que vai ser bom para mim e bom para todo mundo dentro de casa. Sim. Então é isso, é entender os porquês. Por que eu tenho culpa por uma coisa que só faz bem para mim e para minha família? Sim. Não tem porquê, né? Mas às vezes a gente tá vendo que tem um lado bom, a gente sempre acha o lado bom, até da pandemia. Até isso é bom, né? A positividade. Bruninha, tá quase acabando. Antes que o Instagram nos derrube. Daqui a pouco. O que você quer deixar de mensagem, né? É possível controlar essa compulsão? É possível. E se não tiver possível sozinha, procure um bom profissional para te ajudar, tá? Eu acho que essa é a maior mensagem dessa live. O psicólogo tá aqui para isso. O médico vai poder te ajudar muito em prescrição de medicamentos, a gente entender como que é seus hormônios, como que estão suas vitaminas, seus minerais. Tem um monte de coisa aí que pode estar te atrapalhando nesse processo. Mas uma coisa que eu gosto de deixar muito clara, que os impulsos são controlados pela mente. Então, só que tem um vício químico no meio dessa situação também, não é só a mente. Então, o vício pelo açúcar, ele é químico. Os estudos mostram que ele vicia mais do que a cocaína, tá? É muito importante isso. Então, ele é um ciclo vicioso que te bota ali dentro e é difícil de você sair. Então, se você estiver nesse ciclo e não conseguir sair sozinha, a gente tem meios medicamentosos que vão segurar um pouquinho esse vício químico para aí sim você botar sua mente para funcionar e falar, realmente eu não preciso mais disso, porque ninguém precisa. Ninguém precisa de açúcar.
E uma Açúcar, coisa que você tinha falado, descascar, descas- desembalar? descascar mais, desembalar menos. Eu É. brinco que as compras da semana são feitas no açougue e no sacolão. De vez em quando a gente passa no mercado para comprar os de limpeza, Ah, o que a gente precisa estar aqui na natureza. tá. Então, nosso corpo foi preparado para isso e eu acho que o que Deus deu para gente está aí. Então, hoje eu tenho um sítiozinho, eu quero criar galinha para ter ovinhos. Eu fiz uma horta que as galinhas detonaram tudo, mas enfim, a gente Mas você continua tentou, tentando. Eu Bruna. sou Você orgânica. tentou. Tá ótimo. Não precisa ser caro, né, gente? Então dá para fazer uma Tá. hortinha, dá para fazer horta até em vasinhos hoje. Então é isso, é escolher saúde e qualidade de vida. É uma escolha que a gente faz todos os dias, principalmente quando a gente escolhe o que a gente come. Então, aí é a hora de botar na razão e falar: eu sou mais forte do que o açúcar, eu gosto mais de mim. E eu escolho não isso não para minha vida mais. Se façam elogios, né? Se amem, se priorizem Se priorize. primeiro, que depois o resto tudo é mais fácil. Tem um livro que eu amo, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E aí Ah, é um pesquisador de dentro da universidade que ele mostra que quem tem a atitude positiva é quem vai ter mais sucesso lá no futuro. Então é aquilo que eu falo o tempo inteiro sobre pensamento positivo, lei da atração, física quântica, a gente já entra num monte de coisas aí, mas é parar de reclamar, é gratidão, já gratidão. pensa em tudo que você tem para agradecer na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho. Com certeza o seu dia vai ficar melhor e tudo vai ficar mais leve. Então eu Muito bom. acredito que quando a gente está bem e feliz, tudo fica mais fácil. Então, gratidão por você estar aqui comigo, minha amiga. Foi Obrigada, eu ótimo. espero que Ótimo, vocês tenham gostado. ótimo. A gente possa ter lançado uma sementinha aí da Sim. saúde, da qualidade E, de vida. pessoal, precisando, o Instagram da doutora Bruna tá aí. Segue, manda mensagem. De um apoio psicológico, a Clínica Cognitiva tá aí. Então, mais uma vez, em nome da Renata, da Clínica Cognitiva, te agradeço muito, muito, muito. Ai, foi muito Obrigada, viu? O pessoal tá elogiando aqui. Então, indica a live para as pessoas que vocês acham que pode ajudar e que vocês tenham se divertido e ajudado assim como nós, né? A com gente certeza. sentiu isso, né? Essa conexão. É muito boa, né? Eu acho que ela traz isso pra gente. É, Troca de experiência entre os profissionais também. Isso é, é muito enriquecedor. Então, sim. principalmente quando a gente faz com pessoas que a gente gosta muito. Eu acho que isso facilita bastante. Obrigada, Normalmente eu minha amiga. com pessoas que eu gosto, É que já muito bom. estão. Então, cara, tipo, a gente tá só batendo um papo, então tudo fica mais legal e mais leve, né? A gente une os conhecimentos, a ciência e as boas energias, né? Então, e Certeza. agradeço a todo mundo que participou, escrevendo aqui para nós, que nos acompanhou. Então, muito obrigada a todo mundo, que todo mundo tenha uma boa noite. Podem Se mandar cuidem. Manda mensagem mensagem. para a Bruna e se cuidem, tá? Ó, Do beijo para ISO. todo mundo. Um beijo.